É isso aí, galera. Então, os fundos imobiliários seguem na tendência de valorização. A gente já vê aqui o IFIX rompendo a barreira de 3.200 pontos. A gente vê uma boa retomada. Mas e aí? O que será que a gente pode esperar? O que será que está acontecendo? Então, vídeo de hoje aqui, retomando aqui a nossa produção de conteúdo. Tive ali alguns probleminhas técnicos, então retomando aqui. Então a ideia aqui desse vídeo é explicar um pouco o que tem acontecido, o que a gente pode esperar, trazer um pouco ali de últimas movimentações envolvendo alguns fundos imobiliários, beleza? Que fique claro aqui, os fundos que eu mostrar não devem ser encarados aí como recomendação de compra ou venda, beleza? Então, antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá bom? E eu aproveito também para comentar que na descrição aqui do vídeo tem alguns links que podem ser interessantes aí para você. Se você quiser aprender como analisar fundos imobiliários, escolher fundos de qualidade, tem o link aí do meu curso, tem o link da comunidade de Milhas Investimentos e tem também o formulário de aplicação para minha assessoria, caso você tenha interesse em ter o meu acompanhamento aqui pela XP, tá bom? Então, vamos lá, galera. A gente tá aí, tô gravando esse vídeo pregão ainda aberto, tô fazendo esse vídeo aqui 3h43 da tarde de sexta-feira. A gente vê aqui IFIX superando a marca de 3.200 pontos, uma alta até então de 0,68, quando a gente pega os últimos 5 dias, alta aí de 1,55, então a gente está caminhando para mais uma semana de alta aí nos fundos imobiliários. A gente retomou aí do carnaval também, na semana passada a gente teve ali também um fechamento de alta. Quando a gente olha no último mês, tá, a gente vê aqui uma alta de mais de 6%. Nos últimos 6 meses, a gente ainda tem uma queda considerável, os fundos caíram muito em 2024. Agora, quando a gente olha o acumulado do ano, a gente vê uma alta de quase 3%. Tá bom? Então, a gente teve ali janeiro e até meados de fevereiro, a gente chegou a bater na casa de 2.900 e poucos pontos, aqui ó, 2.974, e depois a gente começou a observar, meados de fevereiro, a gente começou a observar ali uma certa retomada. Então a gente vinha num acumulado de queda, já tivemos a reversão e agora a gente conta aí com um acumulado de quase 3%. E que fique claro que o IFIX ele já considera os dividendos pagos, tá bom? O IFIX ele é um índice de retorno total. Então ele pega a valorização das cotas dos fundos que estão aqui dentro, mais os dividendos pagos. Beleza? E aí vamos lá, né? O que a gente pode ter ali de fator contribuinte para isso? Estou aqui com o gráfico de juros futuros aqui para 2029, e quando a gente pega, né, eu estou pegando os dados de um ano, né, quando a gente começa a observar ali de janeiro para frente, tá? E aí a gente pega fevereiro e tudo mais, a gente começa a observar, tá? Desde lá de trás, na verdade, né? Quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar desse ponto aqui, né? Quando a gente pega lá finalzinho do ano passado, a gente já tende a observar o quê? A gente já tende a observar um certo fechamento de curva, tá bom? Então a gente começa a observar um fechamento. E aí, deixa eu ver se consigo duplicar a tela, tá? Isso é até uma aula que eu mostro lá no curso de fundos imobiliários. Quando a gente pega o gráfico aqui de juros futuros para 2029 e coloca ele junto com o IFIX, a gente vê quase que um gráfico rebatido, né? Deixa eu ver se consigo pesquisar aqui, ver se a gente consegue mostrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir o IFIX. Né? Então, o que a gente tende a observar no mercado é o seguinte: quando eu tenho abertura de juros futuros, eu tendo a observar desvalorização nos fundos imobiliários. Agora, quando eu observo fechamento de curva, eu tendo a observar uma valorização nos fundos imobiliários. A internet não está muito amistosa hoje, tá? Mas vamos ver se a gente consegue abrir. Então a gente começa a observar essa tendência de fechamento de curva de juros futuros, e aí a gente acaba observando ali
esse potencial aí de alta. E claro, né, o mercado de fundos imobiliários ele é muito feito, a participação aqui é majoritariamente de pessoas físicas. Então a gente começa a observar essa valorização nos fundos, a gente começa a ter esse estímulo de cada vez mais pessoas investindo nos fundos imobiliários. Então começa de novo aquele efeito manada. A gente observa efeito manada para queda, mas também observa efeito manada para alta. Então a gente acaba observando também esse efeito manada. E aí eu fiz até essa colocação no meu Instagram, fiz essa colocação também lá para os meus clientes. Eu tenho um grupo com os meus clientes da assessoria e tem também o grupo lá da comunidade de milhas e investimentos. E eu coloquei o seguinte, os fundos imobiliários agora eles não estão melhores para investir. Eles não perderam os fundamentos. Então não é porque as cotas estão valorizando que agora faz sentido investir, que agora é o melhor momento. Não. O que a gente tem é que a perspectiva do mercado, né, ou melhor, a expectativa do mercado sobre os fundos imobiliários ficou melhor. Mas isso não significa que os fundos imobiliários estão melhores só agora que estão valorizando. Na real, boa parte dos fundos imobiliários que a gente estuda, que a gente trabalha, né, que eu trabalho aqui na assessoria, nenhum deles perdeu fundamento. Nenhum deles se perdeu em termos de qualidade nos períodos de queda, final do ano passado. Então, o que a gente observa é que os fundos hoje já começam a ter ali preços mais altos. A gente ainda tem oportunidade em muito fundo, tá? Até porque a queda foi muito forte, mas os preços estão de fato mais altos. De fato mais altos. Mas a gente ainda tem oportunidade. A gente não pode confundir preço médio e preço justo. A gente ainda tem oportunidade, mas é claro que os preços estão mais altos. Então, não é porque agora está subindo que vale a pena. Se você está pensando em investir em fundo imobiliário agora porque você está vendo que está subindo, você está investindo errado. Né? Você está só seguindo a manada. Então, deixa eu mostrar aqui. Olha para esse gráfico. Esse é o gráfico do IFIX. E olha para esse gráfico aqui. Né? Esse gráfico e esse gráfico. Perceba, né? Quando eu tenho uma abertura de juros futuros, eu tendo a observar uma queda nos fundos imobiliários. Quando eu tendo a observar um fechamento de curva, eu tendo a observar um potencial de valorização nos fundos imobiliários. Então, isso acaba estando ali relacionado. Isso acaba ficando relacionado, então a gente observa esse movimento, tá bom? Então, a gente tem hoje os fundos um pouco mais caros, a gente ainda tem oportunidade em muita coisa, então é importante saber analisar para buscar essas oportunidades, tá? Mas se você está pensando em investir agora, sugiro que você dê um passo atrás e entenda melhor como é que funciona. Não é porque está valorizando que agora é o melhor momento. Lá atrás a gente tinha fundos mais baratos com os mesmos fundamentos. Então não é que os fundamentos agora melhoraram, é só a expectativa do mercado com relação à economia, beleza? E aí eu cheguei até a receber uma pergunta numa outra rede falando o seguinte, na verdade foi um comentário, né, falando o seguinte, não, mas a Selic subindo, a gente vai observar os fundos caindo, tá? Então eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de março, semana que vem, 18 e 19, a gente tem uma nova reunião do Copom para a definição da taxa Selic. Expectativa é que a gente tenha ali uma alta de 1 ponto percentual e a Selic vai para 14,25. Só que o mercado meio que já está precificando, já precificou isso, na verdade. O mercado já tem essa expectativa. Então, assim, se o mercado já tem uma expectativa e as coisas estão avançando nessa expectativa, a alta da Selic não tende a trazer maiores impactos ali para os fundos imobiliários. Até porque, poxa, hoje a gente está aí com Tesouro IPCA, por exemplo, na casa de IPCA mais 7,4, IPCA mais 7,5, e a gente está observando ali uma boa retomada nas cotas dos fundos imobiliários. Então, assim, a situação meio que já está normalizada, já está precificada. Então, se você não tem uma mudança no que já está esperado, o mercado tende a seguir do jeito que está. Agora, se a gente tiver uma alta maior do que a esperada ou uma alta menor do que a esperada, aí sim, isso vai mexer na expectativa e aí a gente vai observar
um avanço ou a gente vai observar uma desvalorização. Né? Então, se a gente tiver uma alta maior do que a que é esperada pelo mercado, aí sim, aí a gente tende a ter um choque, uma expectativa pior com relação a juros, e aí a gente tende a observar a queda dos fundos imobiliários. Agora, se eu tiver uma alta menor do que a que é esperada, opa, então isso tende a puxar ainda mais esse fechamento de curva e a gente pode observar uma valorização dos fundos. Então, estou trazendo aqui as taxas do Tesouro, está meio que nesse cenário constante e os nossos fundos imobiliários aí valorizando, beleza? E aí trouxe aqui algumas notícias, né, envolvendo aqui alguns nomes do mercado. Gary 11 fez ali uma venda que já estava travada já há algum tempo, então é uma notícia que acaba sendo muito positiva, porque o fundo vai reduzir ali a sua alavancagem. O VISC 11 recebeu também uma parcela aí de venda que já estava recebendo. A gente tem aqui o TRXF11, teve também um aumento ali na receita, recebeu mais uma parcela da venda de imóveis. E além disso, eu até cheguei a falar sobre isso aqui, o TRXF ele foi incluído no índice internacional, então é mais um fundo imobiliário brasileiro que está ali em algum índice internacional, tá bom? Então, assim, os fundamentos, eles seguem, os fundos imobiliários seguem com a mesma qualidade. A diferença é que agora o mercado está precificando ali um cenário um pouco mais positivo e aí os fundos avançaram de preço. Mas lá atrás, final do ano passado, quando a gente estava com toda aquela crise, aquele medo no mercado, os fundos imobiliários estavam com bons fundamentos naquela época. Então, quem entendeu o jogo de renda variável, quem foi paciente, quem seguiu firme a estratégia e seguiu comprando, porque os ativos estavam com desconto e com bons fundamentos, agora provavelmente já deve estar ou já vendo alguma rentabilidade positiva ou já bem próximo ali de ver o preço de mercado superar o preço médio. Então, a renda variável ela vai remunerar bem quem for paciente, quem for investidor com base em fundamentos. Se você for um investidor com base em notícias, ficar toda hora mexendo na carteira, indo para o que está rendendo mais, bom, você acaba deixando oportunidades na mesa. O mercado é cíclico. Fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então você precisa entender que o jogo é esse. E não é porque está caindo que necessariamente a qualidade está ruim. Você pode estar diante de uma boa oportunidade de aumentar a sua geração de renda pagando mais barato. E aí, enfim, os fundamentos mantidos, o mercado tende a corrigir essa distorção aí ao longo do tempo. Você só precisa ser paciente e se manter firme aí na sua estratégia. Beleza? Bom, então era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Caso tenha interesse no meu curso, o link está aí na descrição. Na comunidade de Milhas e Investimentos, o link também está na descrição. Caso tenha interesse em ter o meu acompanhamento aqui pela XP, o formulário também está aí na descrição, beleza? Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo. Um forte abraço.